Olá, meu nome é Raquel, sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é o conto maravilhoso, diferenças e semelhanças entre as narrativas ocidentais e orientais. Em outras aulas, nas aulas anteriores, nós já tínhamos conhecido algumas características desse gênero, né, conto e conto maravilhoso, e aí nós, nessa aula, vamos conhecer um pouco do contexto histórico de como esses contos, né, essas narrativas chegaram até o Ocidente e como elas eram desenvolvidas tanto no Ocidente quanto no Oriente. O conto, no geral, ele surgiu a partir das tradições orais, então eram histórias contadas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dele? Acompanhe comigo a leitura. O conto maravilhoso narra acontecimentos fantásticos. São histórias de fadas, de gigantes, de gnomos, começam habitualmente por era uma vez ou há muitos e muitos anos, que indica o tempo em que o fato é narrado, ocorreu e acabam geralmente com uma fórmula e viveram felizes para sempre. Mas vocês sabiam que ele surgiu a partir das tradições orais de diversos povos orientais e ocidentais? Contexto histórico. Pois é, entre os gêneros de contos da tradição oral, o conto maravilhoso de origem oriental se destaca. O conto maravilhoso, nascido da cultura e tradições narrativas do Oriente, chegou aos países do Ocidente, especialmente os europeus, muito provavelmente na época em que a Europa entrou em contato com esse outro mundo, a partir do século XII, com a viagem de Marco Polo, expandiu-se no período das grandes navegações. Então, crianças, esses contos, eles vieram, né, através das embarcações, né, lá por volta do século XII, e o que acontecia? Os navegantes, eles chegavam lá no Ocidente e começavam a contar aquelas histórias maravilhosas de paisagens que eram desconhecidas para os povos ocidentes, né, paisagens desérticas, falavam de seres mitológicos que eram desconhecidos também no Ocidente, fazendo com que a curiosidade dos povos ocidentais, né, aflorasse. E por isso, muitos desses contos se tornaram famosos aqui no Ocidente, como a gente vai conhecer daqui a pouquinho um deles. Acompanhe comigo a leitura. Semelhanças e diferenças. Assim como o conto ocidental, o conto oriental também apresenta uma situação inicial, um conflito em razão do qual o herói se destaca de casa e tem que enfrentar desafios, peripécias, perigos, surgimento de elemento mágico, resolução de conflito e desfecho. Então, o conto oriental, ele também vai apresentar as mesmas características, né, do conto ocidental em relação à estrutura. Ele também vai ter um tempo, ele vai ter um enredo, ele vai ter o clímax, né, ele vai ter um desfecho, vai ter os personagens, todos os elementos narrativos que nós já conhecemos, tanto o conto oriental quanto o conto ocidental irão apresentar. Vamos conhecer mais algumas semelhanças e diferenças. Então, ficou curioso? Então, façamos a leitura de um trecho do conto Aladim e a Lâmpada Mágica. Eu sei que vocês já conhecem as versões dos cinemas, né, que são inúmeras, mas que tal a gente conhecer agora essa versão escrita? Me acompanhe na leitura. Há muitos e muitos anos, viviam no distante reino da China a viúva de um pobre alfaiate e seu filho Aladim. Um dia, quando este brincava na praça, um estrangeiro aproximou-se dele e disse: "Meu menino, você não é filho do alfaiate, Mustafá?" "Sou sim", respondeu Aladim. "Mas meu pai já morreu há muito tempo." "Pois então, eu sou o seu tio, meu querido sobrinho. Há muitos e muitos anos estou viajando. Desejava tanto rever o meu irmão e agora estou sabendo que ele está morto. Quanto sofrimento para mim." O estrangeiro tomou a mão de Aladim e pediu-lhe que o levasse à casa de sua mãe. Lá entregou à boa senhora uma bolsa cheia de ouro, dizendo-lhe que fosse comprar uma comida saborosa para o jantar. Na refeição, ele contou que estava viajando há muito tempo e descreveu todos os países por ele visitados. No dia seguinte, ele saiu com Aladim e comprou-lhe roupas riquíssimas. Depois visitaram juntos a cidade, dirigindo-se por fim aos magníficos jardins que a cercavam. Pouco a pouco foram se afastando da cidade, chegando assim ao pé de uma montanha. "Paremos aqui", disse o estrangeiro, "pois aqui neste lugar vou lhe mostrar coisas maravilhosas. Enquanto eu faço um fogo com gravetos, você vai buscar a lenha para fazermos uma grande fogueira." Aladim logo reuniu uma pilha de galhos secos. O estrangeiro acendeu então a fogueira, pronunciando palavras mágicas. No mesmo instante, dali levantou-se uma fumaça espessa. A terra tremeu um pouco, depois abriu-se, deixando aparecer uma pedra, na qual estava presa uma argola de ferro. O estrangeiro suspendeu a pedra e uma escada íngreme apareceu. "Desça a escada", disse o estrangeiro. "E quando você chegar lá embaixo, achará um salão.
Atravesse-o sem parar um instante. No meio desse salão, há uma porta que dá para um jardim. No meio desse jardim, sobre um pedestal, está uma lâmpada acesa. Pegue a lâmpada e traga para mim. Se os frutos do jardim lhe apetecerem, pode colhê-los à vontade. Em seguida, ele colocou um anel no dedo de Aladim, dizendo-lhe que este o protegeria contra qualquer perigo. Aladim desceu ao subterrâneo e, sem se deter, foi e apanhou a lâmpada. Já de volta, ele parou para olhar o jardim e viu que ali havia frutas muito diferentes das outras. Colheu algumas julgando que fossem de vidro colorido, quando na realidade eram pérolas, rubis, diamantes e esmeraldas. O estrangeiro aguardava com impaciência. Meu tio, disse Aladim, ajude-me a subir, por favor. Pois não, querido sobrinho, mas então você primeiro tem que me dar a lâmpada, pois ela lhe pode atrapalhar para subir. Não atrapalha não, meu tio. Assim que estiver em cima, eu lhe entrego a lâmpada. E continuaram a teimar sem que nenhum cedesse, até que, por fim, o estrangeiro teve um acesso de raiva pavoroso e pronunciou umas palavras mágicas. A pedra então fechou-se sobre si mesma. Aladim ficou prisioneiro no subterrâneo. O estrangeiro era um grande feiticeiro africano que, por meio de suas mágicas, descobrira a existência da lâmpada, cuja posse poderia torná-lo mais poderoso que todos os reis da terra. Porém, ele próprio não podia ir buscá-la. Por isso, recorrera a Aladim. Vendo que não poderia obtê-la, voltou para a África no mesmo dia. Aladim já estava fechado no subterrâneo há 3 dias, quando, juntando as mãos para implorar ao céu misericórdia, sem querer esfregou o anel que o mágico lhe dera. Imediatamente um gênio medonho apareceu e disse estas palavras: Que desejas? Estamos prontos a te obedecer, eu e todos os escravos do anel. Aladim gritou: Sejas quem for, tira-me deste lugar. Mal acabara de pronunciar essas palavras e logo viu-se fora do subterrâneo. Assim que chegou à casa, contou à sua mãe o que acontecera e pediu-lhe um pouco de comida. Ai, meu filho, que tristeza! Eu não tenho nem um pedaço de pão para lhe dar. Pois então, minha mãe, dê-me a lâmpada que eu trouxe e eu irei vendê-la. Está aqui, meu filho, mas está muito suja. Vou areá-la. Assim talvez dê mais dinheiro por ela. Assim que começou a esfregá-la, apareceu um gênio pavoroso que disse com uma voz cavernosa: Que desejas? Sou teu escravo e estou pronto a te obedecer, assim como todos os outros escravos da lâmpada. A mãe de Aladim desmaiou de susto. Aladim pegou a lâmpada e respondeu: Estou com fome, traz alguma coisa para eu comer. O gênio desapareceu e voltou trazendo, em enorme bandeja de prata, 12 pratos cheios de coisas deliciosas, pão e 2 garrafas de um vinho finíssimo, colocando tudo sobre a mesa. Depois desapareceu. E aí, vocês gostaram desse trecho da história? Se vocês estiverem interessados, vocês podem pesquisar no endereço eletrônico, do Portal São Francisco e ler a história na íntegra. Além disso, vocês também vão encontrar outros textos, outras narrativas e contos orientais lá. Então, outras características, que nós temos de semelhantes e de distintas entre os contos de narrativa ocidental e oriental. Vamos lá para o espaço. Acompanhe comigo a leitura. Algumas diferenças eram notadas através da revelação do mundo exótico que apresentavam. Muitos contos orientais sofreram releituras para o Ocidente, deixando transparecer o modo como o viajante percebia particularidades da realidade concreta dos lugares visitados. Esses contos, ao mesmo tempo, tinham semelhanças e diferenças com os demais contos da tradição oral que já circulavam no Ocidente, como os contos de ensinamento, os de fadas e os de animais. O que os distinguia estava na base temporal e espacial em que os contos maravilhosos foram criados. O espaço dos países ou as nações orientais eram territórios desconhecidos, o que favorecia o levantamento das mais variadas hipóteses, estimulando a imaginação. Exemplo, depois visitaram juntos a cidade, dirigindo-se por fim aos magníficos jardins que os cercavam. Então, o espaço era um dos elementos que causavam maior encantamento entre os ouvintes, daquelas histórias orais, daquelas histórias que eram contadas pelos navegantes, porque tratavam-se de paisagens que eram totalmente desconhecidas pelo Ocidente, paisagens desérticas, saaras, que não era comum, pelo menos, ver nos países ocidentais, principalmente na Europa. Até o próprio clima, que nós temos nos países
orientais é totalmente diferente, por exemplo, dos países europeus. Isso tudo causava um fascínio, né, e uma curiosidade ainda maior para os ouvintes dessas histórias. Um outro elemento é o tempo. Então, façamos a leitura. O tempo em que os contos orientais se remetiam é o tempo da aventura. Nesse tempo e espaço da aventura, em países exóticos, era possível evocar maravilhosos palácios, sultões e odaliscas, jovens pobres e valentes, princesas lindíssimas prometidas a velhos ricos, tapetes mágicos e joias, e todos os demais componentes possíveis de um mundo mais imaginado do que conhecido. Nas narrativas, o tempo é o elemento essencial. Nelas são contados acontecimentos encadeados no tempo, seja um tempo do faz de conta, um tempo fora do tempo, a temporalidade da imaginação. A esse tempo imaginário se incorpora um espaço igualmente misterioso, formando com ele um todo inseparável, o que é indicado pelas fórmulas iniciais. Em um lugar muito distante vivia, ou certa vez, ou como no exemplo do texto, há muitos e muitos anos viviam num distante reino da China a viúva de um pobre alfaiate e seu filho Ladim. Então, o tempo, ele também é um elemento crucial aí dentro da narrativa, porque nas narrativas orientais, ele sempre vai se remeter a um tempo muito distante, a um acontecimento, né, que aconteceu num passado totalmente desconhecido. Então, há muitos e muitos anos, não tem um tempo determinado, né? A nossa imaginação não consegue alcançar em que tempo isso aconteceu, né? Próximo elemento que nós temos são os personagens. Os personagens, claro, eles são os elementos talvez mais importantes dentro da narrativa. E aí eles também vão ter diferenças, né? Tanto no Ocidente quanto no Oriente. Nos contos orientais, as personagens centrais são pessoas pobres, mas capazes de vencer os poderosos usando a astúcia, a esperteza. Nos contos ocidentais, não é a esperteza que faz os heróis solucionarem os conflitos, mas elementos mágicos que podem ser fadas, duendes, seres extraordinários, de um modo geral. Então, alunos, tanto no conto oriental quanto no ocidental, nós vamos ter a presença do elemento mágico. Só que os personagens eles vão se utilizar de formas diferentes desses elementos mágicos. Lá nos contos ocidentais, o que vai, por exemplo, salvar, né, a personagem principal, a princesa, é um sapatinho mágico, é a fada. O que vai fazer com que ela vença o desafio, né, e chegue ao desfecho da história, é a ajuda de um elemento mágico. Já no conto oriental, eles também vão contar com esses elementos mágicos, mas o que vai se sobrepor são as habilidades humanas que eles têm em solucionar esses conflitos. Por exemplo, a astúcia, a esperteza, tá? Próximo elemento. Então, vamos lá. Embora tenham origens diferentes, tanto os contos maravilhosos orientais como os contos de fadas têm a presença do sobrenatural de um importante elemento. E por meio dele que o herói consegue suplantar o mal e concluir sua aventura. Nos contos de fadas, são as fadas, personagens da mitologia ocidental, que auxiliam o herói. Nos contos maravilhosos, são objetos como tapetes ou lâmpadas, gênios ou animais fantásticos, que permitem que o herói vença os obstáculos que a vida lhe impõe. Nos contos de fadas, em geral, o herói procura um aperfeiçoamento existencial. Nos orientais, o herói procura sair da miséria por meio do sucesso material. Exemplo, Aladim já estava fechado no subterrâneo há 3 dias, quando, juntando as mãos para implorar ao céu misericórdia, sem querer, esfregou o anel que o mágico lhe dera. Felizmente, Aladim possuía ainda o anel do mágico. Esfregou e o gênio apareceu. Então, vamos lá. Considerações finais. Todas essas narrativas possuem elementos comuns que as aproximam. Cenário que engloba tempo e lugar imaginários em que ocorre a ação, personagens, enredo, conflito, resolução do conflito e desfecho final. Em oposição a essa estrutura comum a todas, cada uma apresenta aspectos singulares, permitindo o estabelecimento de diferenças entre elas. Então, todas elas vão apresentar características comuns a uma narrativa, todos os elementos da narrativa, tempo, espaço, personagens, né, como nós já falamos durante a aula. Só que o que vai diferenciá-las é a questão cultural, né, a questão paisagística, a questão do tempo. E isso tudo é influenciado pela questão cultural, porque no Ocidente nós tínhamos e ainda temos, né, uma cultura totalmente diferenciada do Oriente. O Oriente, né, a busca deles ainda pode se sobrepor, né, a valores que são muito mais complexos do que os valores ocidentais, né? Até uma questão mesmo de riquezas,
de liberdades lá é diferenciada do que aqui. Então, o que vai realmente se sobrepor entre as duas narrativas, a oriental e a ocidental, é, claro, a questão cultural. Então, embora os contos ocidentais e orientais apresentem diferenças significativas na elaboração dos discursos, em virtude de serem produzidos em locais com culturas, recursos naturais e organização social diversa, uma coisa é certa: quando lemos ou ouvimos os antigos contos da literatura de tradição oral, contos maravilhosos orientais ou de fadas ocidentais, fazemos uma viagem, somos transportados pelos caminhos do herói, que, ao vencer os percalços da aventura mítica, ganha batalhas internas e externas, se torna forte e adulto. Na trajetória do herói, pela eterna batalha da vida, o leitor ouvinte nela se reconhece e também ganha forças para prosseguir. Então, independente, se elas são orientais ou elas são ocidentais, elas ainda despertam, muita curiosidade, elas despertam lá a nossa imaginação no momento da leitura e, claro, elas são extremamente agradáveis de se ler. Por isso, se vocês gostaram, aí dessa versão escrita do Aladim, vocês não conheciam ainda, se vocês gostaram, pesquisem outros contos orientais. Nós temos alguns contos orientais que acabaram se tornando do conhecimento de todos, e acabaram até se tornando peças de teatro ou até versões cinematográficas, como, por exemplo, é o caso do Mil e Uma Noites. Então, vamos exercitar o que nós aprendemos hoje? Me acompanha aí. Façamos a leitura da atividade. O Conto Maravilhoso de Aladim, lido nesta aula, tem origem ocidental ou oriental? Como nós sabemos, ele tem origem oriental. 2. A partir da leitura desta narrativa, é possível identificar o tempo através do seguinte trecho. Letra A. Num distante reino da China. Letra B. Há muitos e muitos anos. Letra C. Aqui neste lugar vou lhe mostrar coisas maravilhosas. Quem aí falou letra B, acertou, tá? Há muitos e muitos anos é onde nós podemos perceber a marca temporal da narrativa. Questão número 3. Que elemento mágico aparece na história de Aladim, tornando um exemplo de conto maravilhoso? O surgimento do gênio é o principal, dentre outros que acontecem. Então, como vocês já conhecem a história, a lâmpada mágica que dentro dela mora o gênio mágico que realiza todos os pedidos, é o nosso elemento principal. 4. Em que período histórico os contos maravilhosos possivelmente chegaram ao Ocidente? No período aí das grandes navegações, como nós vimos lá por volta do século XII, Vocês gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Obrigada pela atenção e para mais informações no portal Eduque.